Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos aí de volta, eu, Marcos Gorenstein e João. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Fala, Bem, pessoal. tranquilo. Estamos aí de volta para mais um podcast, para mais uma semana aqui sobre o que aconteceu em Israel nessa última semana. Semana passada eu falei que esperava que o podcast da semana passada fosse a volta da nossa série do lado esquerdo do muro, e estamos aí cumprindo com a promessa. Fala aí, João, como é que andam as coisas? Primeiro de tudo, desejo aí ao nosso ouvinte Shana Tová, né, um bom ano. A gente desejou antes, agora a gente deseja depois. E para os que jejuam, um jejum leve para o Yom Kippur que chega na semana que vem. Claramente estou falando para os que de alguma maneira respeitam as tradições judaicas que nos escutam, né? Enfim, mas o que aconteceu essa semana? Olha, na verdade, essa semana foi uma semana tranquila até os últimos 2 dias, né? Pois Uma é, semana inclusive a gente ficou na dúvida quando faria o podcast, e se a gente tivesse gravado antes, a gente ia ter perdido bastante coisa, né? se deixar registrado que a gente está gravando aqui dia 3 de outubro, e hoje foi um dia chave para o contexto político israelense, para a montagem do próximo governo, para o futuro, se a gente vai ter novas eleições ou não, né? Deixa eu só dar uma geral, falar sobre o que representou hoje também o dia, e aí você engata nesses outros acontecimentos. Hoje foi o juramento do Knesset, né? A gente teve as eleições no mês passado, e hoje, um pouco mais de 9 meses depois, né? Mais um parlamento toma posse hoje, né? Foi o juramento. Foi um juramento que, como o João vai falar aí, a gente vai estar falando pelo resto do episódio. Teve uma série de consequências, não ligado ao juramento, mas enfim, foi um dia também cheio de outras atividades políticas, acontecimentos. Mas é importante a gente dizer que marca o dia que foi o início do 22º parlamento israelense, que pode ter vida curta também. Mas vamos ver, e aí? Pois é, e aí o que aconteceu, né? A gente tem que voltar uns passos para você que perdeu o nosso podcast da semana passada, né? O que está se cogitando, as eleições passadas, um rápido resumo, elas colocaram a gente numa situação de impasse, porque nenhum dos blocos, como a mídia principalmente definiu, e muita gente comprou essa definição, né? Os blocos da centro-esquerda árabes e da direita barra ultra-ortodoxos, né? Nenhum deles tem força suficiente para formar um governo, não consegue ultrapassar o número de 61 cadeiras, né? Um mínimo de 61 cadeiras, pelo menos, desde que o Lieberman, né, do Partido Israel Nossa Casa, que é um clássico representante da direita nacionalista israelense, que já foi visto como ultradireita no passado e, por razões pragmáticas, deixou de ser, embora ideologicamente ele, na minha opinião, pelo menos continue sendo. Ele se colocou numa posição de neutralidade, ele não topou entrar no governo da direita porque ele descobriu uma jogada eleitoral muito boa para ele, que é brigar com a pauta ultra-ortodoxa. Isso agradou parte do eleitorado, ele aumentou o potencial eleitoral dele bastante, né? Ele subiu de 5 para 8 cadeiras, e aí, quando ele não fecha, e ele começou a fazer um discurso, né? Porque ele quer apoiar o governo de união nacional, que seria um governo formado pelos dois maiores blocos, que esse é um termo que surgiu nos anos 80, quando o Likud e o Partido Trabalhista tiveram que formar um governo, né, mesmo sendo rivais ideológicos, porque nenhum dos dois conseguiu formar um governo sozinho. Então, esse governo de união nacional ele se refere a como se fossem dois grupos polarizados muito grandes, né, cada um defendendo uma ideia, tendo que juntar forças pelo bem do país, né? A diferença é que o Partido Azul e Branco ele não é o Partido Trabalhista. Então, eles não são tão polarizados assim, e os blocos também não são tão fortes quanto eles eram nos anos 80. Mas, enfim, né, que juntos eles chegavam a quase 90 cadeiras, hoje chegam a 67, se não me engano, né? 65. Enfim, já até me esqueci a contagem exata. Enfim, então a gente está nesse impasse. E aí, o presidente Rivlin, né, ele deu para o Netanyahu, depois de conversar com os dois, depois de tentar intermediar negociações por um governo de união, sem sucesso,
ele deu para o Netanyahu a tarefa, o mandato, como se diz em hebraico, para formar o governo, né? Falou o seguinte, ó, já que vocês não conseguem chegar no entendimento, eu preciso dar para um dos dois essa tarefa, eu vou dar para o Netanyahu, porque ele tem 55 parlamentares que o apoiam contra o Gantz, que tem 54, né? Porque também tem outro partido que não indicou ninguém, que foi o Partido Árabe Balad. A gente falou disso também no podcast da semana passada. E aí o Netanyahu, ele e o Gantz começaram a negociar, já começou a surgir conversa sobre uma possível terceira eleições, né? Começaram a surgir rumores sobre se não ia ser possível chegar nesse governo de união, porque o azul e branco, eles vetam a participação de um governo no qual o Netanyahu seja primeiro-ministro, enquanto ele tiver acusações, quando ele tiver indiciamentos ou pré-indiciamentos em cima dele, né, que ele não pode ser indiciado, a gente não pode ter um primeiro-ministro que tem uma ktav ishum, que é uma acusação da justiça nas costas, e o Netanyahu não abre mão de ser o primeiro-ministro, de começar sendo o primeiro-ministro, mesmo que eles revezem no cargo, ele não abre mão de começar sendo, e não abre mão também, o Netanyahu fez uma jogada muito esperta, ele fechou com os partidos da direita e os partidos ultra-ortodoxos, de que eles não negociam por separado. Então ele vai negociar em bloco, né? Sabendo já que o azul e branco nunca vai aceitar essa negociação em bloco, porque a pauta do azul e branco principal, né, pelo menos de uma parte do partido, do Yair Lapid, que é o número 2 do partido, que era o líder do partido Yesh Atid, né, que se juntou com Resiliência Israel do Benny Gantz e formaram o partido azul e branco. A principal pauta deles, do Yair Lapid e do seu partido, era a melhoria das condições da classe média e o fim dos privilégios de alguns grupos. Ele está falando basicamente dos ultra-ortodoxos. Então, quando o Netanyahu ele propõe a negociação só em bloco, ele está inviabilizando esse governo de união. E as negociações estavam paradas, nenhum dos dois abria mão do que queria, né? O Lieberman começou a dar discursos dizendo que por causa de ego não vai ter governo e vão colocar Israel em terceiras eleições, um país com a situação de segurança comprometida, com a economia em déficit, né? Não pode ser que essas coisas aconteçam. Falou, por causa de ego vocês estão comprometendo o futuro do país, e nenhum dos dois lados se mexia muito. E aí o Lieberman fez uma declaração, né? Ele disse que se os dois não chegassem no acordo até Yom Kippur, que é terça que vem, na noite de terça que vem, né? Ele ia começar a negociar com os dois. Ele não disse exatamente o que isso significa, se ele ia começar a negociar individualmente com os dois, separadamente, se ele ia começar a intermediar negociações, mas foi em tom de ameaça que ele falou. E aí ele fez essa declaração, e um dia depois, o Yair Lapid, né, o número 2 do Azul e Branco, que tem um acordo interno com o Benny Gantz, que o Benny Gantz governaria os primeiros 2 anos e meio, e o Yair Lapid governaria o segundo ano e meio, né, depois os últimos anos e meio de um governo, de um suposto governo do Azul e Branco. O Yair Lapid renunciou ao seu lugar como primeiro-ministro, né? Ele disse, bom, em prol de um governo de união, eu renuncio, porque não dá para fazer um governo com três primeiros ministros se revezando, né? Isso foi uma resposta também ao Netanyahu, porque o Netanyahu acusava, ele dizia, olha só, a gente está perto de chegar no acordo, para ver que o Lapid ele não renuncia a ser primeiro-ministro de jeito nenhum. O problema é ele, né? O Lapid foi o principal alvo do Netanyahu durante as últimas eleições, porque a população ela via no Benny Gantz um líder, pelo menos a maioria dos eleitores do Azul e Branco, e o Yair Lapid sozinho jamais ganharia uma eleição, pelo menos no contexto atual. Enfim, isso eu percebi bastante durante o período eleitoral, que o Likud era muito... Teve uma época em que eles atacaram bastante o Benny Gantz, e depois eles pararam. No início eles falavam bem dele, depois quando ele assumiu a candidatura, foi uma semana de porrada em cima dele, depois diminuíram de novo. O Likud sempre teve realmente, como você falou, uma campanha mais crítica contra o Partido Azul e Branco, mas era direcionado ao Lapid, né? Pois é, porque o Benny Gantz ele é chefe das Forças Armadas, indicado pelo ministro da Defesa do Netanyahu, que na época era o Barak, mas o Netanyahu concordou com essa indicação. Ele trabalhou em conjunto com o Netanyahu e não funcionavam os ataques ao Benny Gantz, né? Vai falar, mas ele não entende nada de economia. Bom, tudo bem, né? Mas ele tem gente na equipe dele ali no partido que
entende mais que ele, né? E não funcionava esse tipo de ataque contra ele. E contra o Lapid, sim, porque uma coisa é você botar um primeiro-ministro que em Israel, pelo menos, essa imagem é muito forte. Uma coisa é você ter um primeiro-ministro que não entende muito de economia. Tiveram vários assim na história de Israel, vários militares, né, foram primeiros ministros e que precisava era um bom ministro de economia, uma boa equipe econômica, né? Óbvio que você não pode não saber nada de economia, alguma coisa você tem que saber, mas não precisa ser a especialidade. O Netanyahu se gaba disso porque ele foi ministro da Fazenda antes, ele tem formação em economia, né, no exterior e tudo mais. Então essa é uma arma que ele tem para lutar contra outros candidatos. Mas a população israelense ela quer ver um líder forte, uma pessoa em que eles podem confiar, um estadista. E não estava adiantando bater no Benny Gantz. Mas o Lapid não é visto pela população israelense, pela grande maioria dela, como um grande estadista. Então ele começou a bater no Lapid na campanha. Não sei dizer se funcionou muito, mas agora ele estava usando essa estratégia de novo, batendo no Lapid, dizendo: olha, o Lapid não renuncia, a culpa é toda dele. Se não fosse o Lapid, ele já tinha governo. O Lieberman fez essa ameaça, provavelmente o pessoal do Azul e Branco sentou, o Gantz virou para o Lapid, com o apoio dos outros generais lá, e falou: olha, Lapid, o negócio é o seguinte, vai ficar para a próxima, meu amigo, porque senão a gente vai ter que ir para as próximas eleições. E o Lapid renunciou em público, hoje foi a público e falou: tô fora, ok? Para poder viabilizar esse governo de união. Ou seja, se eu sou o problema, não sou mais. E agora, Netanyahu? E aí o Netanyahu, tipo, ele ficou numa situação um pouco inesperada. Ele pegou uma situação um pouco inesperada. E aí o que ele fez? Ele respondeu ao Lapid de maneira brilhante, como ele, como político, como raposa política sabe fazer. Ele disse o seguinte: vou pedir para a central do Likud para adiantar as primárias emergenciais para eleger o número um do partido, um novo número um do partido, se é isso que o partido quer. Então ele já disse para a central do Likud que ele está disposto a convocar eleições primárias para ver se os filiados ao Likud querem trocar o Netanyahu por outra pessoa. Né? Que isso quer dizer o quê? Que, bom, tá bom, então se o problema sou eu, vou deixar o meu partido decidir se eu sou o problema. E aí o Likud é o maior partido de Israel, o partido com o maior número de filiados, um partido que tem uma estrutura interna muito democrática, todos os filiados votam para a formação da lista, para o número um, e aí ele jogou essa bomba, e aí o Guidon Sar, que é um deputado, que é o número 5 ou 6 da lista, que ele conseguiu ser eleito como número 5 ou 6 da lista, apesar de uma campanha pesada do Netanyahu contra ele, porque eles são desafetos há um tempinho. Guidon Sar foi ministro do interior, foi ministro da educação, como qualquer pessoa que tenta crescer no Likud, ele foi bombardeado pelo Netanyahu, ele se afastou da política nos últimos anos, voltou, e ele escreveu um post no Facebook ou no Twitter, agora não sei, que eram 2 palavras, era: estou pronto. Tipo, só isso que ele botou. Ou seja, beleza, você vai chamar esse negócio aí, então eu vou entrar nessa. Okay? Enfim, tem gente que acha jogada do Netanyahu, que ele vai ganhar com certeza, tem gente que acha que é jogada do Netanyahu, a central do Likud não vai aceitar esse pedido de convocação. O Marcos acho que tem mais informação sobre isso, né? Fala aí. Tem uma coisa que eu acho que era importante a gente estar falando também, que é o seguinte: tem uma outra visão sobre essa questão do Netanyahu, por que o Netanyahu chamou as primárias, que também é o fato dele talvez esteja pensando também em outras eleições, né? Ele pode estar pensando em fazer as primárias para se fortalecer dentro do Likud, porque como a gente também já falou, e falou inclusive no outro podcast do Conexão, se aventava a possibilidade de um golpe interno dentro do Likud, né? De afastar o Netanyahu para que outra pessoa assumisse, e ele, na verdade, está falhando agora nessa segunda tentativa de formar o governo, ele não está conseguindo formar o governo até agora. Então ele chamando uma nova primária e, caso ele ganhe, ele se fortalece, né? Ele fala: ó, não tem esse negócio de me afastar, eu sou o líder do Likud, e vai para próximas eleições. Agora, toda essa questão do jogo do Lieberman e tudo mais, que o Lieberman, no discurso dele, ele também fala muitas vezes em um governo de união nacional sem me ajuda a traduzir, Meshichim, Sem os messiânicos, né? Messiânicos, isso, exato. Sem os messiânicos. E aí ele não fala só dos Haredim, né, dos ultra-religiosos, ele fala também dos outros partidos da direita que fazem parte do bloco do Netanyahu. E
a questão é a seguinte, ontem, isso tudo que o João falou do que aconteceu com o Lapid, e do Lieberman, do Lapid e do Netanyahu chamar as primárias, isso aconteceu hoje, na quinta-feira. Só que ontem tinha acontecido uma reunião do bloco do Netanyahu, do bloco da direita, com todos os partidos da direita, e porque o Netanyahu estava pensando, o Likud vinha pensando já, né, de quando devolver o mandato, porque eles já viram que eles até agora não vão conseguir formar, então estão querendo devolver o mandato para o presidente, e o Netanyahu chamou uma reunião, ele não queria decidir sozinho, chamou uma reunião com os líderes dos partidos da direita, que fazem parte do bloco, para decidir sobre quando devolver. Na verdade, ele já devia ter a posição dele e queria também que fosse uma coisa coletiva e não porque eles atuam como um bloco. E aí, o que aconteceu foi que as entrevistas depois da reunião, todos os políticos que saíram falavam que eu vi o Rav Peretz falando, vi o Smotrich falando e vi a Ayelet Shaked falando, todos eles falaram que o bloco estava firme como uma rocha, vamos dizer assim. Bloco bem que não tinha chance do bloco se separar, e aí sim o Netanyahu talvez pudesse ter mais um poder de barganha com o Lieberman, porque não teria poderia negociar o Likud sozinho, né, sem os religiosos. Então, acho que isso tudo também está nesse contexto aí dessa jogada do Lieberman, né, que isso tudo aconteceu antes, a gente ainda tem um período, o Netanyahu tem 28 dias, né, para montar o governo, ainda tem 3 semanas, mas enfim, essa semana a gente tem feriado, semana que vem também tem feriado, na outra semana tem feriado, ou seja, está um ritmo meio lento, e eu acho assim que pode ser o Netanyahu, no momento também que ele chama as primárias, e ele diz que está pronto para umas primárias, fica muito ruim talvez para ele politicamente não fazer as primárias, né? Eu acho que se ele comprou a briga, ele talvez tenha que ir com essa briga até o final. Porque senão ele pode perder força. Podem falar, você não está querendo primárias porque você pode perder. Então, no momento que ele chama, talvez ele não tenha muito espaço de manobra. Mas, enfim, é o Bibi, né? Ele fala que faz coisas e não faz depois, né? Enfim, pode ser que ele passe por cima disso também, como também saiu hoje que o Katz, né? Que é o ministro Israel Katz, ele também é o ministro das Relações Exteriores, ele também é o João falou, né, da central do Likud, ele é vamos dizer assim, o coordenador central, né, o presidente da central do Likud. E ele falou que é contra as primárias. Então, pode ser que a central do Likud diga não, e o Netanyahu fale, eu queria a central que não queria. Enfim, é um jogo aí que a gente vai ver como vai também se desenvolver nessas próximas semanas aí. Pois porque aí, só fazendo um parênteses importante, né? Os 3 deputados que você citou, eles pertencem ao mesmo grupo político, que é um bloco formado pelos partidos A Casa Judaica, União Nacional e Nova Direita, que são partidos do público basicamente nacionalista, sionista ortodoxo, né? E a esses principalmente se referem os que dizem messiânicos, né? Porque eles vêm de uma corrente que acredita que a volta dos judeus para a terra de Israel ele vai acelerar a chegada do Messias. Existem outros que também são chamados de messiânicos, principalmente do grupo dos racídicos, que já são ultra-ortodoxos. Esses, né, do grupo do Smotrich, do Peretz, do Rafi Peretz, são os sionistas religiosos, que são considerados ortodoxos modernos. Fechando esse parênteses, pois essa estratégia do Bibi, de Netanyahu, de convocar eleições, ela é interna no partido, né? Ela pode ser para se fortalecer por várias maneiras, né? Ele ganhando as eleições e falar, olha, isso é que o partido decidiu, é com você que a gente vai, e então é azul e branco, é isso aí. Não querem, então vão ter que ir para novas eleições. E joga a bomba no colo deles. Pode ser que eles recusem, como o Marcos falou, e ele fala, bom, o partido recusou, então eu sigo sendo eu, e quando estourar o tempo vai ter mais. Ou também pode ser uma estratégia para ganhar tempo durante essas negociações também, né? Porque essa central vai se reunir só na semana que vem para falar sobre isso. Claramente, não vai dar tempo de fazer uma primária no Likud de emergência a tempo de formar um governo de união, né?
isso não vai acontecer. E aí tem um agravante também, que eu lembro no podcast que você se referiu, que a gente fez logo depois das eleições, né, com a presença do Yair, do Gabriel Paciornik. Eu discordei do Gabriel quando ele achava que tinha chance de ter uma rebelião interna no Likud, com rebeldes e tal. Eu discordei disso. Por que eu discordei disso? Porque primeiro que o Estatuto do Likud, ele proíbe uma pessoa de ser primeiro-ministro se não é o líder do partido. Ou seja, se o presidente resolve indicar outro parlamentar do Likud para formar o governo, o que por lei nacional, né, o presidente pode fazer, o Likud expulsaria essa pessoa do partido. E ele não teria o apoio do partido de uma maneira interna. Então ele teria que sair do partido, formar um novo partido, tentar levar outros deputados que já estão eleitos com ele, né? Que é uma coisa difícil de acontecer, difícil de puxar muita gente, né? E o Guidon Sar, que é o principal rival do Netanyahu, ele não é o típico cara que quer sair do Likud. Ele engoliu o sapo muito tempo ali dentro, porque ele quer derrubar o Netanyahu dentro do partido. Ele é parte desse partido. Ele acredita no Likud, né? Ele podia ter saído como vários outros saíram, como Moshe Carlon, como o Bogi Alon, como outros saíram, ele não saiu. Né? E também porque a gente tem que eu sempre bato nessa tecla que é muito importante. O Likud é um partido que respeita o líder. Né? O Likud, desde quando era antigamente, era o Herut, né? de 1930 e pouco até 1970 até 1982, o líder do partido foi um só, que foi o Menachem Begin. De 82 até 92 foi o Yitzhak Shamir. Aí de 92 a 99 foi o Netanyahu. Saiu, entrou o Sharon. Aí o Sharon saiu do partido, né, em 2004, e em 2005 voltou o Netanyahu, e desde então ele é o líder do partido. Ou seja, em 80 anos, a gente assistiu o Estado de Israel, essa corrente política só teve 4 líderes. Eles respeitam as lideranças, né? Eles não trocam de líder o tempo todo, que nem faz o Partido Trabalhista nos últimos 20, 30 anos. Então, é muito difícil acreditar numa rebelião interna no Likud para derrubar o Netanyahu. É muito difícil, eles vão com ele até o final, por mais que ele tenha rivais internos, as pessoas respeitam a liderança dele ali dentro, ainda mais ele estando há 10 anos ininterruptos no poder, sendo visto por muita gente como a única pessoa capaz de governar esse país e tudo mais, né? Então, Inclusive, ele passou já o tempo que o Ben-Gurion tinha sido primeiro-ministro de Israel, que foi por muitos anos também. O Bibi já no total dos seus mandatos já passou, já é o primeiro-ministro mais longo da história. pois é, ele passou tem 2 meses, né? Isso. Esse tempo tem 2 meses. Então, não é uma liderança que você derruba assim, numa simples rebelião interna de políticos do partido, de burocratas, né? Ainda mais um partido que nem o Likud, com uma estrutura interna bastante democrática. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer com isso. Mas pegando um gancho aí do que você está falando e já indo para o próximo ponto, então, hoje, essa semana também começou o depoimento do Bibi, os depoimentos sobre a pasta 4000, né, o caso 4000, que ele vem sendo investigado, e isso tudo também pode movimentar esse jogo aí dentro do Likud, né, porque talvez essa chamada de primárias, ela seja também antes do indiciamento dele, caso ele seja indiciado, né. O que aconteceu essa semana que o depoimento começou na quarta-feira, ontem, continuou por hoje e vai até segunda-feira. Tem domingo e segunda-feira também. São 4 dias de depoimento e pode ser que seja prorrogado por mais meio-dia, ou seja, na terça-feira, né, até o início da tarde, até porque terça-feira é também na noite é o Yom Kippur, né, o dia do perdão. Então pode ser que seja prorrogado, e o que eu ouvi também é que é possível que a procuradoria, a promotoria, eles peçam um complemento das investigações, ou seja, eles pode ser que eles não indiciem logo após o depoimento, porque eles querem continuar um pouco investigando. Isso, obviamente, o Bibi ganha um tempo, caso isso aconteça, né? E, enfim, eu acho que isso também, toda essa ligação das primárias pode ter a ver também com o que vai acontecer depois dos depoimentos que estão sendo feitos, não pelo Bibi, mas os advogados dele vão à polícia e fazem o depoimento, né? Isso tudo também faz parte desse jogo aí que a gente estava falando até agora. O que vai acontecer com o Netanyahu depois desse depoimento dele e como isso vai afetar também tanto na sua permanência enquanto líder do Likud,
quanto na sua permanência no jogo político, na vida política israelense, né? Vai saber. Pode ser que o caso seja grave e o Netanyahu vá fazer companhia. Não, se bem que já saíram, né? O Katsav e o outro, o Omer, já saíram, né? Então Mas vai O lá, cara vai lá. Katsaf já está lá, o Olmert já foi liberado. Ah, o Katsav tá Katsaf, ainda, né? Katsaf foi presidente de Israel, preso por estupro, né? E o Olmert é ex-primeiro-ministro de Israel, preso por corrupção, mas ele já foi solto, ele está com os direitos políticos limitados, mas já foi solto, já está em liberdade. É isso. Enfim, complementando o que você colocou, ele ganha um pouco de tempo a não ser nessas primárias, mas ele não sabe o que vai acontecer, né? Isso pode prejudicar ele nessa história, porque a gente não sabe quando o Yoatzim Mishpati, né, o espécie de procurador-geral nesse caso, o Mendelblit, ele vai dar uma resposta sobre a aceitação da acusação ou não. E a gente não sabe exatamente o que está sendo falado, porque o Netanyahu tinha pedido para ser televisionado o depoimento dele né, e foi passado ao vivo pela televisão e o Mendelblit negou esse pedido. Então a gente não sabe exatamente o que está sendo falado lá. Eu também queria fazer aqui uma correção. Na semana passada, a informação que eu tinha é que o Netanyahu ia depor pelo menos um dia. Ele não vai ser só os advogados dele mesmo. Mas a suspeita que tem as fontes que estão dizendo para os principais jornais, né, israelenses, os principais meios de comunicação, é que a defesa do Netanyahu não tem uma explicação fora do que já foi colocado para as acusações, né? Então, que a chance da acusação do Netanyahu ser aceita pelo Mendelblit é muito alta. Isso não quer dizer que ele vai ser preso, isso não quer dizer que ele vai ser condenado, isso não quer dizer que ele vai ser condenado em todas as instâncias, mas quer dizer que ele vai virar réu efetivamente na justiça, caso a acusação seja aceita. E isso altera o status dele, né? Faz com que ele perca a moral, tanto para o público israelense de uma forma geral, tanto para os eleitores do Likud internamente, né? Embora até agora isso não tenha feito tanta diferença. Enfim, o que a gente vai ver agora são cenas dos próximos capítulos. O que a gente for fazer agora é previsão sobre o que a gente não sabe que vai acontecer, né? E não tem nem alguma indicação a mais do que a gente já comentou. É verdade. Isso aí, vamos aguardar e de repente na semana que vem já tem alguma coisa nova, como se o depoimento acabando na terça, na segunda ou na terça-feira, talvez a gente já tenha pelo menos algumas avaliações, alguns comentários de ambas as partes aí para a gente tentar entender o que foi discutido. Bom, e vamos entrar então no nosso terceiro ponto que a gente queria falar hoje, que vem de não menos importante do que de tudo que a gente já falou agora, inclusive em função do resultado eleitoral, mas é a violência no setor árabe de Israel, violência nas cidades árabes, como é que chama? Nos Kfarim? Aldeias. Nos vilarejos, nas aldeias. Violência nas cidades árabes, nos vilarejos, nas aldeias, e como isso vem afetando a vida da população árabe local, né? Já tem assim um bom tempo que a população árabe, tanto do sul quanto do norte, vai às ruas pedir para que o Estado faça alguma coisa em função da violência nessas cidades, né? E essa semana, assim, atingiu níveis absurdos. Na última semana foram cerca de 8 pessoas assassinadas e a população foi para a rua desde o início da semana, desde domingo, aconteceram manifestações e aí teve mais morte, mais uma morte, não foi ligada à manifestação, foi um outro crime que aconteceu. E até que hoje o setor árabe de Israel fez hoje uma greve geral. Não teve aula, não teve comércio, não teve nada, e foi todo mundo para a rua manifestar. E também a gente falou que hoje foi o juramento no Knesset. Os deputados árabes não foram para o juramento, eles não participaram, eles foram com a população estavam com a população, né, nas manifestações, cobrando do Estado, né, cobrando da polícia que haja para conter a violência no setor árabe, né? E aí a gente vê também, é importante falar que a discrepância de investimento, né, é muito grande entre o setor judaico e o setor árabe,
E isso também é causa da violência, né? O desemprego é maior, a taxa o nível educacional é menor, enfim, tem uma série de elementos sociais que também contribuem para a violência, né, no setor árabe. E a principal questão que eles estavam reclamando da violência, né, foi que só esse ano, até agora, a gente está o quê? Está no início de outubro, né? Foram já 64 mortes. O dado que eu tenho aqui é de uma organização chamada AMAN. É, é, é o Centro Amman de Luta contra a Violência na sociedade árabe. E o dado que eles passam é que, assim, eram 63 pessoas assassinadas desde o início do ano. É, e aí, assim, eu vou falar 64 porque depois que saiu essa matéria com o dado, teve mais um assassinato. E sendo que desses 64, dos 63 que eles deram, foram 52 homens e 11 mulheres. E também se fala muito sobre a violência contra a mulher na sociedade árabe, em Israel, e é um tema que precisa ser debatido, né? É um tema que precisa ser. O governo israelense precisa tratar disso de uma forma séria e de uma forma equalitária, né? Eu acho que é fundamental, e o resultado eleitoral, né, que a gente vê que houve novamente os partidos árabes, né, mais o Partido Comunista tiveram juntos 13 cadeiras no parlamento, é um número expressivo. Eles podem ser, caso haja um governo de coalizão, o líder da oposição vai ser o Ayman Odeh, que é o líder do Partido Comunista, o líder da lista conjunta. E ele, como líder da oposição, ele tem direitos que não são qualquer direito. Por exemplo, ele tem que ser informado sobre questões de segurança nacional de alto escalão, né, alto nível de informação. Ele recebe segurança do Serviço Secreto Israelense, do Shabak. Ele tem o direito de encontrar com lideranças internacionais que vêm para Israel, né, lideranças políticas de outros países. Quando vem para Israel, ele, como líder da oposição, tem o direito de falar com primeiros ministros, com presidentes, enfim, ter contato direto com essas pessoas. Ou seja, muda completamente a situação, o lugar, né, da sociedade árabe israelense dentro da sociedade, né? E o governo, de algum jeito, vai ter que começar a trabalhar com isso. Eu sinto que o que aconteceu nessas eleições, assim, a sociedade árabe, acho que ela deu um grito pela inclusão na sociedade israelense. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Primeiro, a gente tem esse movimento dos líderes, né, da lista conjunta em apoiarem o Benny Gantz, né? Foi a segunda vez na história que os partidos árabes apoiaram, indicaram alguém para primeiro-ministro. A primeira vez tinha sido com o Rabin e agora foi a segunda vez. E isso representa uma legitimidade, uma legitimização, né, do Estado enquanto instituição, enquanto o político enquanto instituição, enquanto pessoa, né, enquanto um ativista. E isso é muito importante. Eu acho que eles, nesse momento, há essa mudança de que muitos anos houve, apesar deles fazerem parte do Knesset, né, do parlamento, era uma tentativa constante de deslegitimar o Estado, né? E hoje eu acho que isso pode ser que esteja mudando, né? Ou seja, a população árabe, ela também está mudando, né? Não é mais a população que estava aqui há 70 anos atrás, são novas gerações que muitas vezes as identidades mudam também, né? E a forma de inclusão na sociedade israelense muda também. Então, eu acho que a gente pode estar tendo um movimento identitário muito interessante dentro da comunidade, da sociedade árabe, que vai ter consequências diretas dentro da política israelense, né? E eu acho que essas manifestações que aconteceram hoje, os líderes árabes, né, dos partidos árabes não irem tomar posse hoje no parlamento, e a greve geral mostra que, como é que fala em árabe, halas, né? Já deu, chega. Basta. Basta, exatamente. E que alguma coisa seja feita. Enfim, isso foi foi o que aconteceu dentro da sociedade árabe aí, com mais já um comentário meu sobre o que aconteceu.
É, e, enfim, eu acho que não é uma coisa que vai acabar por agora, a tendência é que continue. E só um dado interessante ligado à eleição, só uma curiosidade mesmo, como os deputados árabes não foram, os deputados que não foram hoje tomar posse, eles são deputados, mas eles não têm direito a voto. Ou seja, se tiver uma votação importante amanhã no Knesset eles não podem votar. Eles têm que primeiro tomar posse e depois votam, mas é só uma curiosidade mesmo. Só para fazer um complemento, né, para botar um pouco de números nessa questão, só nesse último mês foram 18 homicídios no que em hebraico se chama na sociedade árabe, né, israelense. E esse ano, em geral, teve um aumento de 20% no número de homicídios na sociedade árabe. Então, um aumento bastante significativo. Agora, como os israelenses, essa é uma coisa que quem não mora em Israel vai ter uma dificuldade de entender, é importante a gente explicar. Os israelenses não têm a menor ideia, o israelense médio não tem a menor ideia do que acontece nas aldeias e nas cidades árabes, né? Ele passa lá para de vez em quando comer uma comida árabe, a preço mais barato e gostosa. Às vezes vai no mecânico, as cidades árabes são famosas por ter mecânicos, vão comprar alguns produtos que se vendem lá mais baratos, inclusive drogas, né? Alguns israelenses vão buscar drogas também nos vilarejos árabes, porque a droga ela tem que passar por alguma fronteira. Israel está cercado de países árabes e os traficantes muitas vezes eles são quem consegue trazer a droga, é quem consegue se comunicar melhor com quem está do outro lado, né? Enfim, mas o israelense ele tem muito pouca ideia do que acontece ali dentro. A maioria dos israelenses não convive com árabes no seu dia a dia, né? E tem muito comentário nas redes sociais e comentários em notícias, né? Na internet, de pessoas dizendo que, olha que brutais que são, que bestas, que bárbaros, né? Que vândalos, que matam as pessoas dessa própria cultura, dessa própria etnia, por nada, por crimes de honra, por isso e por aquilo, né? E que eles tinham que tomar responsabilidade sobre isso e tudo mais, né? Mas o que aconteceu, né, nessa semana, né, é que o líder da lista unificada, o Ayman Odeh, o líder do Hadash e da lista unificada, né? Ele fez um comentário nas redes sociais dizendo que o Ministério da Defesa Interna, né, que é um ministério, Israel tem um Ministério da Defesa, que eles chamam de Ministério da Segurança, e o Ministério da Segurança Interna, na verdade, que é o responsável pelas polícias e tudo, tem uma separação, né? A segurança, que é a defesa, né, que a gente chama aqui de defesa, é responsável pelo exército e pelos órgãos de inteligência e tudo mais. E tem o de segurança interna, que é a polícia, basicamente, esse tipo de coisa, e prevenção para terremotos, para esse tipo de coisa, né? Também esse ministério. Esse ministro é Gilad Erdan, ele é do Likud, um dos 5 primeiros também do Likud, se não me engano, ele é o número 2 ou 3 do Likud, eu acho. E o Gilad Erdan, né, ele foi muito criticado pelo Ayman Odeh. Odeh falou, olha, vocês culpam os árabes por isso, mas não existe, como o Marcos falou, né, a diferença de investimento nas cidades árabes é muito menor do que nas cidades judaicas. Ele falou, não existe, a polícia praticamente não está ali, né, a gente não tem nenhum plano de prevenção, o governo ignora totalmente esse tipo de coisa, né, que a violência na sociedade árabe é um problema nacional de Israel, e a gente é ignorado pelo governo do país. Desceu o pau no ministro, no Gilad Erdan. O Gilad Erdan respondeu no momento, dizendo que ia aumentar o efetivo policial, entrava numa reunião de emergência, porque isso não podia continuar assim, que realmente esse tema dos homicídios na sociedade árabe israelense tinha que ser tratado de uma maneira com mais atenção, né? Então, ele na condição de um deputado que conseguiu 13 cadeiras, já teve um sucesso conseguindo 13 cadeiras nas eleições, uma votação muito alta, né, que tem se destacado como líder, muito diferente do que foram os últimos líderes os últimos líderes árabes, né, dos partidos árabes. Ele chamou a atenção para ele e pressionou o ministro, né? E frente a essa ameaça de greve, de manifestações no país inteiro e tudo mais, o Gilad Erdan ele teve que trabalhar. Se alguma coisa vai sair disso, a gente não sabe, né? Se vai sair algum projeto, se ele vai chamar a população árabe para dialogar, se ele vai tratar as coisas da maneira como ele acha que tem que tratar, sem entender o que acontece lá
né? A gente não sabe o quanto ele entende da sociedade árabe-israelense, mas pelos comentários que ele faz, aparentemente não muito. Enfim, mas parece que a pressão que ele recebeu não foi qualquer coisa. E a mídia israelense está dando mais atenção para isso do que, em geral, dá para temáticas que envolvem os árabes israelenses. Então, como o Marcos falou, a população árabe israelense de hoje em dia não é a mesma de antes. A cidadania, de alguma maneira, tocou a porta deles e eles estão cobrando do Estado, por mais que eles tenham questões nacionais com esse Estado, eles estão cobrando desse Estado, ao qual eles pagam impostos, né? No qual eles vivem e supostamente com todos os direitos e deveres de todos os outros cidadãos, embora a gente tenha algumas diferenças por eles serem uma minoria nacional. Eles estão cobrando um tratamento igualitário. O que vai sair disso a gente não sabe, mas enfim, dá para perceber aí uma diferença de tratamento por parte da mídia e talvez até do governo, né, de atenção, pelo menos. Isso é verdade. Isso tem aparecido bastante na televisão e eu acho que pode ser um momento bem interessante da sociedade árabe dentro da conjuntura política israelense. Vamos ver o que vem aí para frente. Semanas que vêm prometem ser bem quentes aí, pelo visto, né? O verão que não acaba, mas pode ser que o inverno esteja chegando, né, cara? Vamos ver como é que vai ser aí para frente. Vamos ficando por aqui, cara. A gente já tá aí com. Sim, vamos falando por aqui. Só vou dar uma dica cultural aqui, né? Beleza. E mais uma coisa que a gente pode fazer chegar em vocês, já que você falou de inverno tá chegando, me lembrou de séries, né? Uma das minhas séries preferidas israelenses de humor se chama Ayehudim Baim, que é Os Judeus Estão Vindo, Os Judeus Estão Chegando. Eles anunciaram há pouco tempo que eles renovaram a 4ª temporada. Eles passam no canal, no antigo canal 1 de televisão, que é a rede de transmissão pública, né? Que é um programa que foi muito polêmico. Tem um texto no Conexão Israel que conta um pouco a história desse programa. E a gente no Conexão legendou mais de 140 pedaços de episódios. E eu vou botar no link também do podcast para quem quiser assistir. Tudo legendado em português, né, traduzido e legendado, para quem quiser conferir. O humor é bastante ácido, é o típico humor israelense, né, que é uma mistura do humor judaico, mas com uma acidez muito grande, que ri de si mesmo, mas que não tem problema de rir de nada que envolve a sua própria cultura. E, enfim, para quem tem estômago, tem piadas que vão desde do Tanar, da Bíblia, até os dias de hoje em Israel. Eles riem de tudo que tem a ver com a história e as tradições judaicas. Os atores são excelentes, os roteiros são espetaculares. Eu gosto muito, nem todo mundo gosta. Quem quiser dar uma conferida, a gente vai botar a playlist lá nos comentários do tópico no Facebook. E para quem quiser, lá no YouTube é só buscar Os Judeus Estão Chegando e a playlist está toda lá, organizada em ordem cronológica. Beleza, eu queria endossar também a sua dica da semana passada da série dos Anearim, que você começou a ver, né, que é sobre os jovens. Our Boys em português. Our Boys, em português. Mas tudo bem, pois é. E eu estou achando muito interessante, eu já vi alguns episódios já, uma série bem interessante. De repente vamos marcar aí para chamar um convidado para conversar também sobre a série. Maravilha, apoio. Então, beleza, João. Então, aí, mais uma vez, feliz ano novo aí para todo mundo. Como o João falou, para quem jejua, tenha um jejum tranquilo e Shana Tová. A gente se vê semana que vem. Valeu, João. Pessoal, até mais, Marquinhos. Falou, um abração.